E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo legal? Mais uma aula de teoria da comunicação. Dessa vez, a gente vai fugir um pouco do padrão, porque a gente não vai falar especificamente de uma teoria, mas nós vamos falar de um teórico. Ou seja, o cara que mudou o paradigma, o cara que mudou tudo aquilo que a gente entendia até os anos 50, 60 sobre teoria da comunicação. O nome dele, Marshall McLuhan. E o McLuhan historicamente é para nós, estudantes de comunicação, um divisor de águas. Mas vocês vão entender conforme a gente vai trabalhar esse vídeo. Provavelmente vai ficar extenso, nós vamos dividir. Nós temos essa semana e semana que vem para falar de McLuhan, especificamente em dois momentos, tá? Mas é importante que vocês assistam esse vídeo, estudem esse material, porque está se aproximando a nossa avaliação, principalmente a avaliação intermediária. E até a realização dela, nós precisamos de ter mais ou menos algum tipo de conhecimento, a gente precisa avaliar de alguma forma, entendeu? Então, muito provavelmente, eu vou fazer um enquete, um quiz, alguma coisa rápida, para que vocês possam demonstrar como é que está o nível de aprendizado, tá? Mesmo nessa pandemia toda, é importante que vocês acompanhem os vídeos, tá legal? Mas no nosso assunto aqui, quem foi Marshall McLuhan? E qual é a real importância desse cara para os estudos de comunicação e como que ele mudou até então tudo aquilo que estava vindo e sendo dito até então. Lembrando, muito rapidamente, para vocês terem uma noção. A gente estava falando, então, começamos lá nos anos 20, teoria hipodérmica, né? As informações injetadas nas cabeças das pessoas. Depois a gente tem uma evolução, a gente consegue analisar o modelo de Lasswell, quem diz o que, para quem, com que efeito, tal. Aí existe uma outra evolução, a teoria da persuasão, ou seja, uma forma de convencimento das pessoas através da comunicação. A gente vai mudando o objeto em si do que está sendo estudado. Ou seja, num primeiro momento a gente estudava a mensagem, depois a gente estudava a tecnologia daquilo, o efeito daquilo na cabeça das pessoas, mas ninguém tinha dado atenção para o meio. Ou seja, até então a gente estava preocupado com a mensagem emitida e com a recepção da mensagem emitida na cabeça das pessoas. Até então, ninguém tinha parado para entender o que é que estava realmente movimentando esse pensamento, que era o meio. Ou seja, através disso que a gente está fazendo aqui, você está vendo esse vídeo através da internet, através de um programa de computador que pega a minha imagem, transfigura a minha imagem em pontos de 0 e 1, pixels, reconfigura essa imagem em algo que o olho humano consiga compreender e você assiste ele através de um celular, através de um notebook, de um computador, de um tablet, etc. Bom, McLuhan, o grande feito de McLuhan é exatamente entender e estudar o meio, tá? Mas vamos chegar até lá. Bom, acompanhando o material aí que vocês estão vendo. É quase da mesma época em que a sociologia da comunicação se firmava como a grande fonte da estrutura do funcionalismo, e a gente já falou de funcionalismo 2 semanas atrás, vocês estão lembrados? No Canadá, dois caras surgiam pesquisando a teoria da comunicação, mas estudando um pouco mais como que essa comunicação estava surtindo efeito na cabeça das pessoas. Harold Innis, que também é importantíssimo, mas ele joga os pensamentos mais focados na parte da psicologia da comunicação, e o nosso amigo Marshall McLuhan, que faz essa mudança, como eu disse para vocês. Ele tira o centro de interesse da mensagem da mídia e joga na mídia em específico. Ele trabalha exatamente com o quê? O efeito da mídia e não da mensagem. Olha que coisa interessante. Ele é o primeiro cara que vai analisar a televisão, por exemplo, ou o rádio como meio. A mensagem embutida, a mensagem incutida nestes meios já foi pesquisado, certo? O funcionalismo falava disso, falava da função social. O pessoal da escola de Frankfurt, havia a crítica, inclusive, nessa questão, que os meios deveriam servir, de uma certa forma, às entidades. O funcionalismo dizia isso, né? Já a teoria crítica critica os meios, critica as mensagens, mas ninguém analisa especificamente a questão do meio como sendo ele a importância da mensagem. E por que isso? Ele parte do pressuposto
filosoficamente falando, de que todos os meios de comunicação até então estavam estabelecidos em duas categorias: meios quentes, meios frios. O que são, então, os meios quentes? Olha só, o meio quente é um que prolonga ou preferencialmente, né, um dos sentidos humanos em alta definição. Significa o estado de alta saturação de dados. O rádio, por exemplo, a fotografia, o cinema, ou seja, o que seria o meio quente? O meio de comunicação quente é um meio de comunicação em que o ser humano, quando está de acesso a ele, está diante desse meio, tem um sentido ou vários sentidos juntos, mas elevados e estimulados, sentidos humanos, estimulados ao máximo. Vou ao cinema. A tela do cinema é gigantesca, é enorme. Eu estou com o meu sentido visão e audição sendo elevado à máxima potência. A tela é grande, o som é muito forte, o brilho que me faz pensar rapidamente naquilo, é tudo muito grande. Rádio, eu estou ouvindo o rádio, um sentido. Mas eu estou imaginando, porque o rádio me traz outros sons, eu tenho efeitos sonoros, eu tenho a presença de uma música de fundo, eu tenho uma narração dentro daquele texto, com uma narração um pouco mais terrível, mais misteriosa, mais romântica. Eu mexo com algum sentido dentro de mim. Eu pego uma fotografia, uma imagem, eu tenho a visão diretamente. Essa fotografia pode ser chocante. Eu vejo uma fotografia de uma pessoa morta, por exemplo, aquilo me causa uma repulsa. Ele me causa uma estranheza. Esse é um meio quente. O que seriam então os meios frios? É aquele sentido, é aquele meio, veículo de comunicação que vai misturar vários sentidos, mas de forma difusa, de forma fria. Não me causa uma reação imediata. Televisão, por exemplo, é meio frio. Porque eu tenho que assistir a televisão, eu tenho que ouvir o áudio, eu tenho que processar aquela informação que está sendo falada para mim. Às vezes eu estou assistindo um jornal, termino o jornal, eu vejo uma novela, termino a novela, eu estou vendo um esporte. Eu não tenho a continuidade daquela informação. A fala humana, por exemplo. Uma pessoa falando com você é um meio frio. Ela vai contando uma história que às vezes é cansativa. A pessoa às vezes dorme naquele sono dos deuses, quando aquela pessoa é muito chata para contar uma história. O telefone, a mesma coisa. Estou eu no telefone e recebo uma ligação de alguém. Essa pessoa se estende. Eu não consigo compreender porque a ligação às vezes é muito ruim. Existem ruídos. Eu então não tenho, ou eu tenho um sentido, mas em baixa resolução sendo exigido de mim naquele momento. Eu tenho um meio frio. Ele estabelece isso porque, a partir desse momento, eu consigo entender a reação física, inclusive, que esse meio de comunicação causa em mim. É algo que está mais ligado à relação física do homem com a máquina do que da mensagem que está sendo transmitida com a máquina. Um exemplo que a gente pode colocar hoje em dia, por exemplo, de meio quente ou meio frio, as Smart TVs e os smartphones. A Smart TV pode ser considerado meio frio? Sim, ainda continua sendo meio frio. Eu tenho muita coisa acontecendo, mas eu tenho a possibilidade de não me fixar naquilo. Já o smartphone é um meio que a gente pode considerar frio? Também, mas ele vai ser basicamente, ele vai ter basicamente uma função, a internet, que, olha só mais aqui embaixo, pode ser considerado meio híbrido, ou seja, resumão, meio quente é um que prolonga um dos nossos sentidos em alta definição. Meio frio, em baixa definição, ele exige os nossos sentidos em baixa resolução. Muito pouco é fornecido e muita coisa eu preciso imaginar, eu preciso terminar aquela informação, certo? Na questão da internet, eu tenho áudio, vídeo, eu tenho a interação, eu mexo o mouse, eu clico, eu articulo uma movimentação, eu escrevo, eu teclo, eu reajo com alguém. No smartphone eu tenho o WhatsApp que me facilita a conversação imediata. Eu tenho um vídeo que eu posso ver, eu tenho um meme, eu tenho um GIF. Eu desligo o WhatsApp, eu entro num joguinho. Eu tiro o joguinho, acesso o YouTube. Do YouTube eu passo para um Facebook, vejo uma rede social, faço um TikTok. Ou seja, eu estou dentro de uma série de interações dentro de um celular que também pode ser frio. Mas nesse caso, ele é meio híbrido, ele é meio morno, vamos dizer assim. Ou seja, ele vai ter a alta definição e o apelo a vários sentidos, bem como vai permitir a alta interação do indivíduo com esse meio. Eu estou interagindo o tempo todo com esse meio ambiente eletrônico, com esse meio ambiente que eu estou vivendo. Entenderam? Partindo desse pressuposto, ele começa então a resumir
que o meio acaba sendo importante em 3 pontos. Ele tem 3 afirmações clássicas. A segunda é a melhor, mas a primeira, vamos lá. Os mídias são as extensões do homem. Ou seja, os meios de comunicação podem ser compreendidos como uma espécie de extensão do corpo humano. O McLuhan imaginava, isso numa época em que você tinha uma presença muito grande da ficção científica na comunicação, você tem lá o surgimento da televisão, e a televisão é um aparato tecnológico de primeiríssima grandeza, você tinha a presença de alguns futuristas, futurólogos, pessoas que previam o futuro. O McLuhan imaginava, naquela época, que o ser humano iria ter, por exemplo, um aparelho, olha que coisa, olha como ele era visionário. Ele imaginava que o ser humano iria, no futuro, andar ele com um aparelho, uma tela que estaria localizada no braço, e que nessa tela ele poderia ter, por exemplo, as informações de como estava a sua saúde, como estava, por exemplo, a quantidade de carboidratos e de fibras que ele teria alimentado no dia. Essa tábua eletrônica daria as informações para ele de localização, de onde ele estava ou não. Tudo isso nos anos 60, anos 50 e 60. Coisa que hoje a gente tem através do smartphone. A única diferença que ele errou é que ele não imaginou, por exemplo, que a tábua ia estar no braço. Para ele, a tábua ia se localizar. A tábua está hoje aqui na nossa mão. A verdade é um aparelho eletrônico que de uma maneira ou de outra substitui isso. Aqui a gente tem todas as informações. Mas ele dizia que isso seria uma espécie de extensão da própria força humana, do próprio corpo. Assim como, por exemplo, a roupa é a extensão do ser humano. Eu dificilmente saio na rua pelado. Você não aceitaria ver uma pessoa sem roupa na rua. Vou dar um exemplo, né? Você não consegue cavalgar um cavalo, por exemplo, sem sela. Então a sela é uma extensão do corpo do cavalo para que o homem possa utilizá-lo, possa utilizar aquele animal. Então veja, ele entendia que a humanidade iria ser dependente da mídia, de uma certa forma. Essa mídia iria se integrar ao corpo humano. É claro que ele também tinha algumas viagens, mas que ainda não se tornaram totalmente reais. Por exemplo, um dos estudos dele, ele escreve um livro chamado Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem, um dos livros clássicos do McLuhan. Ele fala sobre a comunicação cerebral, telepática das pessoas. Ainda não está isso acontecendo, mas é possível que no futuro o ser humano consiga se comunicar com o outro através de um equipamento eletrônico pelas ondas cerebrais, etc. Ele diz o seguinte: significa que os mídias, longe de serem meros meios ou instrumentos de que o homem se serve nomeadamente para comunicar uma mensagem, são uma espécie de prolongamento do homem sobre aquilo que o rodeia. Então haveria exatamente uma prolongação do corpo humano, os sentidos, os membros, o próprio sistema nervoso, de uma certa maneira, de cada meio, acaba por configurar a realidade também de uma certa maneira. Se aquela pessoa utilizasse muito, por exemplo, o celular, ela iria aquela placa eletrônica, ela ia ficar, de uma certa forma, dependente daquela placa para quase tudo. Não é o que acontece hoje em dia? A gente não fica dependendo do celular para absolutamente tudo. Para nos localizar, para andar na rua, para saber do que está acontecendo, para saber se a gente comeu ou não, quantos passos a gente deu no dia. Ele acertou nessa. Outra, ele diz, né? A realidade do ser humano só vai ser conhecida através dos mídias. Ele só vai ter a noção daquilo que ele estava vivendo através do contato que ele tem com a mídia. Ou seja, de pegar no aparelho, de ter o aparelho. Por si só, independentemente de como o seu conteúdo, para ele não importava o conteúdo, configura uma certa forma de conhecimento de realidade a utilização da máquina. Olha, isso tem certa lógica. Por quê? Existem pessoas, por exemplo, hoje, que são extremamente dependentes da máquina. E se não houver o smartphone, por exemplo, a pessoa simplesmente não consegue sobreviver. Ela não vive, ela não consegue hoje se comunicar de uma outra forma. Ela não sabe, às vezes, utilizar o telefone. A função somente telefônica no analógico não saberia usar. Tem aquela brincadeira das crianças, né? Que um dia encontraram uma máquina de escrever e chegaram pro pai dizendo: que coisa incrível, um teclado que já é impressora. Eu vou teclando e a impressora já vai digitando para mim. É uma analogia que a gente hoje vai ter com essas novas gerações, com as crianças que estão hoje em dia, os millennials, ou seja, pessoas que não tiveram acesso a outra forma de comunicação que não seja pelas formas digitais. Essa extensão do homem vai fazer com que ele crie uma espécie de mundo para ele viver. Então, de uma certa forma, esses mundos, para colidirem, para funcionarem, precisam estar o tempo todo em conexão. Você só vai conseguir viver
quando você tiver o contato com outra tecnologia de outro ser. Com efeito, contemplar, usar ou perceber qualquer extensão tecnológica de nós mesmos é abraçá-la. Algumas pessoas que se endividam para comprar o celular do ano, né? Porque o celular do ano é a grande ferramenta da vida daquela pessoa. Quando o celular termina a bateria, ela fica muda. Ela não consegue se sociabilizar com outro ser humano, porque automaticamente ela só sabe entender o mundo através das redes, né? Isso é muito preocupante e McLuhan já preveu isso nos anos 50. Aqui é só para vocês terem uma questão daquilo que eu falei, os servomecânicos, né? Um índio é o servomecânico da sua canoa, tal como o cowboy é do seu cavalo, ou o executivo do relógio e o indivíduo contemporâneo do smartphone. Nós precisamos das tecnologias. Para o índio, a maior tecnologia que ele tinha à disposição dele naquele momento era a canoa, para conseguir o transporte. Para o cowboy, por exemplo, também a questão do transporte, o cavalo, a própria sela. Eu necessariamente precisava daquele equipamento, daquele instrumento, para conseguir utilizar, para conseguir me locomover. O executivo, por exemplo, do relógio, ele precisa de ter o tempo sendo cronometrado o tempo todo. E as pessoas hoje em dia dos smartphones. Eu sou escravo da minha tecnologia. Resumo da ópera, seria mais fácil, né? Aqui, para a gente entender, ele imaginava que iria chegar um ponto que essa extensão das tecnologias estaria tão enraizada no ser humano que seria uma extensão do próprio sistema nervoso dele, né? Agora a gente chega na principal definição de McLuhan. Meio é a mensagem. E o que ele quer dizer com isso? O meio é a mensagem. Ou seja, prestemos a mais atenção ao meio do que a mensagem. A mensagem em si é o próprio meio. O que ele está querendo dizer? Ele dá um exemplo da automação, da eletricidade, da ferrovia, do avião. Todos eles são meios ou tecnologias que, independentemente de sua utilização, do seu conteúdo, ou seja, daquilo que eles estão transportando, alteram profundamente a sociedade e o indivíduo humano de formas muitas vezes imprevisíveis para os seus criadores. Ele vai se basear basicamente na questão da energia elétrica. Ele diz que, a partir do momento em que o ser humano desenvolveu energia elétrica, ele teve acesso à energia elétrica, ele criou os equipamentos que, de uma certa forma, nos escravizaram. Mas eu só consigo me relacionar com o mundo através do meu meio. A eletricidade é especialmente importante para o McLuhan na medida em que ela é informação pura, meio sem mensagem. E apesar disso, revolucionou toda a nossa existência, levando nomeadamente à eliminação das barreiras do tempo e do espaço. A sua importância é tal que McLuhan, repetidas vezes ao longo de sua obra, se refere ao nosso tempo como a idade da eletricidade. Ele diz o seguinte: olha, a eletricidade vai ser a comprovação de tudo aquilo que a gente vai conseguir entender como ser humano moderno. Ele vai considerar que a raça humana só está no processo evolutivo que está a partir do século XX por conta da energia elétrica. Ele começa a argumentar por aí, tá? Para McLuhan, aqueles que se preocupam com o conteúdo dos meios e com seus efeitos, e não com o próprio meio, fazem lembrar o médico que se preocupa com a doença, esquecendo do doente. Isso é verdade. E ele está certo nesse aspecto. E por que ele é tão importante? Quando a gente faz essa analogia, vou ao médico. O médico se preocupa mais com aquilo que eu estou. Nessa época de pandemia, é até muito interessante fazer essa analogia. O médico se preocupa mais com a minha doença do que me tratar, não está pensando exatamente na importância de eu como sendo o meio. Ele está pensando na mensagem que está dentro de mim. A energia elétrica, de uma certa forma, fez com que a energia, a mensagem, ou seja, só chegasse ao ser humano de A para B através da energia elétrica. Então ele começa a fazer analogia nesse ponto. Ele diz que o principal meio de comunicação é a energia elétrica. Porque a partir da energia é que eu desenvolvi a televisão, que eu desenvolvi o telefone, que eu desenvolvi os equipamentos de som. Assim eu consegui passar a comunicação. Eu consegui ter televisão, eu consegui ter cinema, eu consegui ter uma fotografia de qualidade, eu consegui ter a produção de jornais em larga escala, de revistas em larga escala. Ou seja, ele começa a falar da energia elétrica, mas não somente a energia elétrica. Ele faz essa analogia. Se a gente puxar analisando o meio em si, ele diz o seguinte: McLuhan nota que o conteúdo de um meio é sempre outro meio. O conteúdo do cinema é a fotografia. Claro, o cinema o que é? São fotografias da realidade colocadas uma na sequência da outra, aceleradas a 16 quadros por segundo. Essas fotografias em movimento, através de uma máquina movida a energia elétrica, que vai passar por uma lente, que vai projetar numa tela maior, fazem com que eu tenha o resultado final, cinema.
ok? O da novela é a escrita. Ninguém desenvolve uma novela ou conta uma história sem começar escrevendo por enquanto. Então eu preciso ter a comunicação da escrita, dominar essa comunicação para que isso seja transformado em novela, para que isso seja transformado em livro. Na aula da semana que vem, por exemplo, a gente vai falar sobre um texto chamado Visão, Sonho e Fúria, do próprio McLuhan, em que ele é muito incisivo, muito claro nessa questão da literatura e da realidade. Quando ele começa a falar que o ser humano, a partir do momento em que se desapropria da escrita, ou que ele cria outros meios, como o livro, por exemplo, para falar sobre a escrita, ele cria uma nova forma de cultura, que não a cultura anterior. Isso é muito visionário para a época. Porque naquela época era importante ele falar exatamente sobre os meios. Se hoje nós temos a possibilidade, como você tem e eu, de assistir uma televisão, a gente se preocupa mais com o que vai assistir nela e não com a televisão em si. Mas olha que coisa interessante. Quando você vai comprar uma televisão no mercado, na loja, você sempre quer uma televisão hoje de alta qualidade de resolução, um som bom, quer montar um home theater na sua casa ou ter uma tela gigante na sua sala para que você consiga ver a informação. Se você se importasse tanto com o conteúdo, você iria continuar vendo uma televisãozinha na forma analógica, naquela telinha pequenininha de 20 polegadas, uma telinha minúscula. Se esse fosse o teu objetivo, somente se preocupar com a televisão, com a mensagem em si, e não com o aparelho. Ou seja, o ser humano quer sempre ter o aparelho melhor, porque ele acha que através daquele aparelho ele vai ter acesso à melhor informação. Entenderam agora? Bom, aí a gente pode, de uma certa forma, afirmar que os mídias são uma espécie de motor da história. Ele vai fazer um trabalho com o acompanhamento histórico do ser humano através da mídia nos últimos tempos. Isso é importante que a gente entenda, mas eu quero chegar nessa fase aqui. Isso é importante vocês lerem, mas eu quero chegar neste ponto. Olha só. E a terceira afirmação de McLuhan. Aqui, cheguei, eu já tinha passado, desculpem. Os mídias são o registro da história. E basicamente eu tenho que voltar, a gente passou acelerado, eu tenho que voltar. Ele vai distribuir exatamente a história humana através dos meios de comunicação em 3 pontos. Ele vai estratificar Sociedade Tribal, Galáxia de Gutenberg e a Galáxia de Marconi. Ele mais ou menos faz o levantamento histórico, desde quando o ser humano surgiu até os dias atuais, nessas 3 fases. O que seria a Sociedade Tribal? Automaticamente, uma época em que as pessoas somente tinham a questão da oralidade, ou seja, havia um domínio da voz no estabelecimento da comunicação. Quando existe a criação da imprensa de Gutenberg, aí existe uma mudança de paradigma. É quando ele cria o livro, quando existe a primeira Bíblia, ou seja, quando a comunicação deixa de ser falada e ela se torna comunicação impressa. Aí eu deixo de ter o veículo de comunicação, voz, ou seja, o meio homem, como sendo o principal importante ou algo que armazenasse informação. Eu vou para o livro. Eu passo para uma coisa física a responsabilidade de informar. Entenderam como que o meio é importante? Entenderam agora quando o meio é a mensagem? Como que o meio é a própria mensagem? Quando o meio é o livro que armazena e não o cérebro humano mais. E não somente a fala. Aí vai ter a segunda fase da história, que ele vai chamar de Galáxia de Gutenberg, dominada pela escrita e sobretudo pela imprensa, em que a comunicação privilegia o olhar e não mais a oralidade. No terceiro momento, quando o rádio é criado pelo Guglielmo Marconi, e aí eu tenho uma outra forma de tecnologia se manifestando, uma tecnologia que não me faz gravar a imagem, somente ouvir e ver e não registrá-la, ao contrário do livro que se registrava. Dominada pelos mídias eletrônicos, em que a comunicação volta a envolver todos os sentidos, configurando uma verdadeira aldeia global, uma tribo planetária. Ou seja, ele diz que depois de 3 milênios de uma explosão criativa ou histórica provocada pelos meios mecânicos e fragmentários, o mundo está implodindo. Ou seja, a energia elétrica está fazendo com que a comunicação esteja cada vez mais sendo restrita a grupos e fechada dentro de si própria. Enquanto havia um processo de expansão da informação, agora eu tenho a informação retraída, a informação dominada. E quanto mais informação eu tenho, né? A gente hoje é bombardeado de informações o tempo todo, quanto mais parece que eu tenho muita e na verdade não tenho nenhuma. Essa é a sensação de hoje. McLuhan já dizia isso nos anos 50, né? A eletricidade permite a extensão do nosso sistema nervoso. E aí casa com a questão da extensão dos meios de comunicação como extensão do homem. Abolindo espaço e tempo, aproximando da fase final da extensão do homem, a simulação tecnológica da consciência. É aquilo que eu tinha falado para vocês. Ele imaginava no futuro que o ser humano iria
tão utilizar o meio que em determinado momento o homem iria ser o meio. Ele ia jogar a sua consciência dentro da máquina. Ainda não é possível, e a gente não tem, pelo menos num horizonte tecnológico muito recente, essa possibilidade. Mas os filmes de ficção científica trabalham com esse conceito, em que o ser humano deixa de ser corpo físico e se torna máquina. Quando isso acontecer, de novo, McLuhan vai acertar. Por quê? Porque eu não vou me importar em ser a comunicação, eu vou querer ser o meio. Eu vou querer estar no meio, ou seja, eu vou querer estar no computador. Eu vou querer estar dentro de um universo novo, que é o universo digital. Ao contrair-se eletricamente, o globo não é mais que uma aldeia. A velocidade é a da luz. A velocidade é muito grande e nós não vamos conseguir mais ter um universo, um mundo a ser explorado. Nós seremos como se fossem índios vivendo numa pequena aldeia. A gente tem a ideia de que o mundo lá fora é muito grande, mas o nosso universo é muito pequeno, muito restrito. No contexto das tecnologias elétricas, os computadores representarão, segundo McLuhan, um passo decisivo. E uma frase dele, né? Tendo estendido ou traduzido o nosso sistema nervoso central na tecnologia eletromagnética, a transferência de nossa consciência para o computador não é senão um estágio a mais. Um passo rumo à nova era. Resumo da ópera dele. Nós seríamos capazes, e aí ele já começa a viajar um pouco, né? Nós seríamos capazes de programar a nossa consciência. Nós deixaríamos de ser seres humanos somente limitados à questão do corpo físico, iríamos viver dentro do universo dos meios de comunicação, dos mídias, das máquinas em geral. Ao traduzirmos todas as nossas vidas na forma espiritual da informação, o globo tornar-se-á como uma imensa consciência única. Ele achava que o fim de tudo, então, iria sermos todos nós, jogarmos as nossas consciências para o meio eletrônico e vivermos eternamente nesse meio digital, né? Aqui para vocês a bibliografia que a gente usou, mas voltando, McLuhan é um visionário, isso ninguém questiona. O que fica realmente de importância do trabalho dele é esse trabalho de falar que o meio acaba sendo a mensagem, o meio, a televisão, o celular, o cinema, os gadgets, o aplicativo é mais importante do que a mensagem que está dentro dele. Eu quero ser o meio e eu não quero ser a mensagem, né? Eu preciso ter o equipamento e viver com aquele equipamento. Ele diz isso e ele muda exatamente o paradigma de pensamento até então. Num segundo momento, também ele vai criar essa ideia da relação elétrica, a criação da energia elétrica como sendo o grande advento da tecnologia. Ele tem certa razão, mas aí ele começa a migrar já para essa questão eletrônica que ainda a gente não tem uma comprovação. Mas ele foi um grande visionário e ele é um divisor de águas. A gente até vai falar na semana que vem sobre mais McLuhan, nessa questão do Visão, Som e Fúria, que é um texto dele muito clássico, que vocês precisam conhecer. Mas McLuhan é importante como um marco histórico, um marco na teoria da comunicação e das comunicações, das teorias que surgiram depois dos estudos dele, mudaram totalmente a nossa realidade comunicacional, na publicidade, no jornalismo, nas relações públicas, enfim, como um todo, tá? O vídeo ficou muito grande, eu sei, mas é para vocês terem exatamente a consciência da grandiosidade de McLuhan. Assistam, anotem o que foi importante, usem esse material, leiam esse material com mais cuidado, tá? Eu, novamente, dúvidas, pessoal, entre em contato comigo, chame no WhatsApp, vamos conversar aqui nas aulas do Classroom, que é muito importante eu saber como vocês estão se desenvolvendo, como vocês estão vendo esse material todo das aulas, tá legal? Até semana que vem, a gente se vê por aí. Grande abraço.